Sonic the Hedgehog, IDW Comics, número 34. A história começa com Amy e Cream tomando café da manhã. Cream está preocupada porque a Rouge não veio, mas Amy diz que provavelmente ela ficou a noite toda fora, tentando roubar as joias das pessoas. Porém, a Rouge aparece do nada e diz que o único tesouro daquele lugar são as carinhas das duas, e que as pessoas do hotel não têm joias preciosas, só coisa barata. Amy reclama que isso é um mau exemplo para a Cream, e a Rouge concorda, pois quando a Cream querer roubar um lugar, é bom ela garantir que os convidados estão cheios da grana primeiro. De repente, o anunciador chama os treinadores de Shaw para a próxima corrida. Cream e Cheese se empolgam e saem correndo enquanto a Rouge pede para esperar. Shadow, de longe, os observa. Shadow fica bravo, lembrando da noite passada. Ele diz que aquela pessoa estranha que o derrotou pode ser chave para os rumores de tecnologia roubada do Eggman, e fica feliz que, pelo menos, agora ele conseguiu uma pista que leva direto ao Clutch. Shadow diz que é melhor eles fazerem um bom uso do seu tempo, porque eles não vão ter muito. Enquanto a corrida de Shaw prossegue, Shadow está investigando o esconderijo do Clutch. Ao chegar no local, ele percebe que os rumores eram verdade, e que o colecionador deve ter alguma pista sobre o paradeiro do Eggman. Shadow avista uma jaula, e ao olhar debaixo do pano, fica com raiva do vilão. Logo em seguida, ele ouve a voz do Ômega dizendo que o Shadow não faz parte do plano da Rouge, e pergunta se a senha mudou. Shadow ouve alguma coisa. Enquanto isso, a última corrida do Shaw começa. Os vencedores da corrida vão entrar na semifinal. Os competidores se preparam, e o rival do Cheese está bravo e com muita vontade de vencer, enquanto o Cheese está meio descontente. O Moshal dá a largada, e lá vão os competidores. Cream motiva Cheese enquanto ele desvia do seu rival. Cheese percebe que a chegada está próxima e se posiciona para voar. O seu rival tenta pegar ele, mas cai na água enquanto Cheese sai voando rumo à linha de chegada. Graças a ter caído na água, o rival do Cheese está em apuros, pois ele não sabe nadar e fica para trás na corrida. Cheese é recebido pela sua treinadora e também é elogiado, bem como Rouge percebe que Clutch está desapontado com o seu Shaw. Rouge pede para levar o Cheese para a tenda médica, e Cream concorda, mas Garmel diz que isso é uma violação das suas diretrizes, e Amy explica melhor, que eles não vão deixar o Cheese sair da vista deles, e pergunta o que a Rouge está tramando. A morcega explica que ela vai levar o Cheese ao Clutch para poder se aproximar dele. O vilão pensa que é uma troca do Shaw, pelas partes que eles precisam do Ômega, mas na verdade a Rouge tem um plano para virar o jogo, pois por isso ela fala que o plano é muita coisa para as pessoas boazinhas como as garotas, e é melhor a Rouge sozinha. Mas a Amy rebate dizendo que elas dão conta e que também a Rouge precisa de alguém para cuidar dela. Rouge fica impressionada e a Amy fala que elas são uma equipe. Em breve eles se encontram no esconderijo do Clutch, onde o vilão faz chacota do estado em que se encontra o General. O robô fica bravo, mas a Rouge pede para ele se acalmar. Clutch diz que gostou do entusiasmo do robô, mas que não é indefeso, apesar de preferir fazer negócios de maneira mais tranquila. Rouge diz que eles estão ali para fazer uma simples troca. Cream está meio aflita, mas a Rouge a conforta. Clutch percebe que a treinadora do Shaw é a Cream e fala que a Rouge vai destruir o laço dos dois, e por isso ele gostou da Rouge. Rouge responde dizendo que ela sempre pega o que é dela. Clutch não entende, e a Rouge repete que ela sempre pega o que é dela. Clutch percebe que essa era a senha e que não está funcionando, só que ele nem acaba de falar e leva uma bicuda do Shadow.
Omega analisa que o plano do Shadow é melhor do que o da Rouge. Eles comemoram a derrota do vilão. Rouge diz que não esperava por essa ajuda, mas que ela está feliz. Shadow diz que não faz por ela, mas para eles olharem embaixo do pano e tomar conta do que está lá. E assim eles encontram vários Shaws enjaulados. Kree entende o porquê o rival do Cheese queria vencer tanto assim. Kree, chorando, pede para libertá-los, e embora o Jermel concorde, ele acha que não vai ser fácil. Rouge está indo embora, e Amy pergunta o que ela vai fazer. E a morcega diz que ela vai ligar para o Tails, já que ele sabe quais partes pegar para o Ômega. Amy fala que o plano da Rouge foi um bom plano, e a Rouge fala que ela nem sabia o que ia acontecer, mas a Amy fala que não importa, pois funcionou. Enquanto isso, de volta na base do Eggman, Sonic está lutando contra um adversário muito poderoso, que na verdade é só um boneco do Knuckles. Depois de derrotar o poderoso vilão, Sonic pergunta ao Tails se ele já acabou, e Tails diz que não, pois o Firewall adaptativo é muito difícil. Enquanto o Sonic faz uma piada sobre a rede do Eggman ser difícil de quebrar, algo aparece entre os escombros. Sonic, chateado, chuta um parafuso que sai ricocheteando em vários lugares, até acertar uma robozinha que fica machucada. Sonic logo vai atacar ela, enquanto Tails pede para esperar. Sonic tenta adivinhar qual nome ridículo o Eggman deu ao robô, e tenta atacar ela enquanto ele desvia. Sonic erra os golpes, e Tails diz que talvez ela não seja um Badnik. Sonic pisa no rabo dela, e a robô pede para ele não puxar, e por isso ela dá um coice no Sonic, que agora sim fica animado com a briga. Mas a robozinha pede desculpa, e diz que foi só um reflexo, pois ela não é um Badnik, e também que ela não sabe lutar. Ela pede por favor para o Sonic não usar o seu cabelo de serra nela. Sonic escuta e se acalma. Sonic diz que ele fica desconfiado quando ele está confinado, e eles se acertam. Tails diz que geralmente quando eles encontram robôs, eles são do exército do Eggman, e pergunta o nome dela, que responde que é Betty. Tails fica admirado com a construção dela, e diz que nunca viu um robô de madeira antes. Betty fica sem jeito e diz que é madeira de carvalho feita à mão. Tails pergunta quem a fez, e Betty diz que é particular. Sonic diz que deve ser o Eggman, e Betty diz que não é o Eggman, e que o criador dela está desaparecido, por isso ela está procurando por ele. Enquanto Tails e Sonic estão conversando, o Firewall foi ativado. Começa a soar o alarme, e Tails vê que foi tudo trancado. Sonic diz que eles vão dar um jeito, e Tails diz que ele não vai desistir. Betty acha que eles não estão sozinhos, e realmente, vários Badniks aparecem. Sonic fala para Betty ficar para trás, já que esses Badniks são aqueles que explodem quando agarram você. Tails diz que consegue dar um jeito neles, mas Sonic diz que não pode conseguir uma movimentação sem ter espaço. Tails sugere que ele arrebente a porta, e Sonic fala que para isso ele precisa de um bom Spin Dash, e pede para o Tails dar uma cobertura a ele. Porém, enquanto eles discutem táticas, o robô vai para trás do Tails e tenta pegá-lo. Betty tenta salvar ele, mas é pega pelo robô. Porém, com um ataque certeiro, Tails a salva. Tails pergunta se ela está bem, mas Sonic diz que eles vão precisar de muita ajuda para sair dessa. Na próxima edição, a hora da corrida.